Fala pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal abordando o tema lei de Coulomb, certo? Lei de Gauss para o campo elétrico, tanto na forma integral como a diferencial, ok? Então, a teoria eletromagnética é resumida em 4 leis. Para cada uma dessas leis tem um nome em particular. Nesse caso, temos a lei de Gauss, a primeira delas, ok? É uma solidificação da lei de Coulomb, que é a lei fundamental da nossa teoria eletromagnética. É a lei do inverso do quadrado da distância, ok? Coulomb, a parte experimental dela é o que? Temos dois objetos carregados, certo? Com carga Q1 e carga Q2. Sabemos que cargas iguais se repelem, ok? E cargas diferentes se atraem. Então, temos a força que a carga 1 faz em 2 e a força com que a carga 2 faz em 1, ok? Então elas se repelem porque tem a mesma, são cargas iguais, ok? E estão separadas por uma distância r. Portanto, pela lei de ação e reação, né, temos que a força que a carga 1 faz em 2 é igual a força com que a carga 2 age em 1, ok? Só que tem sentido contrários. Então temos o seguinte: tem a mesma direção, mesma intensidade, porém em sentidos contrários. A lei de Coulomb nos diz que a intensidade da força é igual é proporcional a uma constante, que é 1 sobre 4π epsilon zero, onde epsilon zero é a minha permissividade elétrica no vácuo. Módulo de Q1, módulo de Q2, dividido por R ao quadrado. Bom, pode-se dizer que a teoria eletromagnética, toda ela é baseada na lei de Coulomb e o princípio da relatividade. Porque com esses dois princípios podemos inferir o campo magnético, ok? Mas isso depois a gente vai ver mais para frente. A lei de Gauss é a solidificação da lei de Coulomb. Ela inclui a lei do inverso do quadrado da distância. Pode-se dizer que a lei de Gauss implica na lei de Coulomb e podemos dizer que a lei de Coulomb implica na lei de Gauss. Portanto, a gente pode formular a lei de Gauss da seguinte forma: seja uma região do espaço que contém um campo elétrico, ok? Aqui a gente vai ter as linhas de campo elétrico, ok? Gerada por uma carga, ou ainda por variação do campo magnético, tá? Mas depois a gente vê isso, tem uma lei expressa sobre a variação do campo magnético. Então, nessa região do espaço temos um volume, certo? Cujo contorno é dado por uma superfície S, ok? Repara-se que as linhas de campo elétrico ora atravessam a superfície e ora saem, ou seja, entra aqui na superfície e depois sai, ok? Então eu posso definir uma quantidade de fluxo do campo elétrico. Então a gente vai definir o fluxo do campo elétrico como sendo a integral dupla do vetor campo elétrico produto escalar com quem? Pelo meu ds vetor, onde n ds é igual a ds vetor. É a mesma coisa. ds é meu elemento infinitesimal de superfície e o meu versor n é o meu vetor normal, a minha superfície, que tem norma 1. Ou seja, a direção do meu ds o meu ds infinitesimal é definido pelo meu vetor normal. Ao mesmo tempo que as linhas de campo definem o campo elétrico naquele ponto, ok? Então, ao mesmo tempo que eu tenho um vetor normal aqui, eu tenho um vetor campo elétrico no mesmo ponto do meu vetor normal, ok? Então podemos dizer a expressão do fluxo como sendo dessa maneira: o fluxo do campo elétrico é igual a integral dupla
do meu vetor E escalar NDS. Diz que calcule o fluxo, né? Diz que o produto escalar em toda a superfície e some tudo. Então o meu fluxo vai ser o que? Eu calculo o produto escalar em toda a superfície e somo em toda a minha superfície S, ok? Então eu vou estar somando em toda a minha superfície S. Então o fluxo vai depender do meu produto escalar, porque ora pode ser positivo e ora pode ser negativo, ou ainda ele pode ser zero. Por quê? Pode ser que os meus versores, os meus vetores campo elétrico e normal da superfície podem ser ortogonais, ou seja, com isso a minha integral dá zero, ou seja, o meu fluxo é zero. Então, acho que na folha anterior dá para explicar isso. Aqui eu tenho o meu vetor campo elétrico aqui E e o meu versor unitário superfície N, ou seja, aqui esse produto escalar está dando negativo. Aqui o ângulo formado pelo as linhas de o meu vetor campo elétrico, o meu versor unitário da superfície estão no mesmo sentido, ok? Estão no mesmo sentido, portanto está sendo positivo, porque é definido como o cosseno do ângulo entre eles, o meu produto escalar. E aqui embaixo veja que tem uma linha de campo, meu E, meu vetor campo elétrico, e o meu versor unitário à superfície, né, apontando para fora da superfície N, é perpendicular ao meu vetor campo elétrico. Então, portanto, aqui o fluxo está sendo zero. Gauss percebeu que o fluxo realizado aqui é proporcional à quantidade de cargas envolvida pela minha superfície S, ok? Por exemplo, se a carga total na superfície dentro da superfície é zero, então a integral dupla, né, do meu vetor E escalar NDS, ou seja, meu fluxo, é igual a zero. Por mais que seja difícil eu realizar esse tipo de integração. Ou ainda, percebeu o seguinte, que a carga total pode ser a carga efetiva igual a Q. Ele percebeu que a integral dupla do meu vetor NDS é proporcional à carga interna. Então, podemos concluir que a lei de Gauss, na forma integral, ok? É igual à integral dupla do vetor campo elétrico escalar NDS. E a constante que deu a igualdade a essa fórmula é 1 sobre epsilon, que é a permissividade elétrica no vácuo. Então a lei de Gauss é dessa forma, a integral, o fluxo é igual à quantidade de cargas dividido por epsilon zero, ou seja, a quantidade de cargas delimitada por essa linha, ok? A quantidade de cargas dentro da minha superfície S'. Bom, então temos que a forma integral da lei de Gauss é expressa por essa expressão. E no desenho anterior, como que a gente vai expressar a lei de Gauss na forma diferencial? Bom, nesse desenho temos as linhas de campo elétrico, certo? Originado por cargas ou por variação no campo magnético. Eu tenho um elemento de volume, posso pegar um elemento infinitesimal de volume, ok? Nesse volume tem uma certa distribuição de cargas. Como se trata de um volume, eu tenho uma distribuição volumétrica de cargas. Portanto, eu tenho uma densidade volumétrica de cargas. O que é uma densidade volumétrica? Uma densidade volumétrica é igual a quantidade de carga dividido pelo volume, ok? Se eu pego uma pequena parte, pego um volumezinho pequeno aqui, então nesse volume pequenininho aqui, eu vou ter uma quantidade de cargas infinitesimal. Então se eu estou uma parte infinitesimal, então a minha densidade de cargas volumétricas é igual a dq' sobre dv'. Portanto, eu posso multiplicar em cruz, eu tenho que meu elemento infinitesimal de carga, certo? É igual a ρ dv. Mas a partir disso, qual que é a minha carga total?
Bom, para saber qual que é a minha carga total, basta a gente somar todos os meus dequelinhas. Então, o meu elemento de carga vai ser o que? Basta eu somar em todo o volume, toda a carga no volume. Portanto, eu tenho integral tripla, porque se trata de um volume, da minha densidade volumétrica de cargas, vezes dV. Portanto, eu posso substituir essa expressão que eu tive da carga, certo? Da carga interna, na expressão da lei de Gauss, ok? Então eu tenho que a lei de Gauss era carga interna sobre epsilon zero, ou seja, o fluxo é igual a carga interna sobre epsilon zero. Aí eu estou substituindo a carga interna aqui. Bom, substituindo eu tenho a carga total e o fluxo aqui. Bom, agora para escrever na forma diferencial, seria interessante o quê? Que aparecesse em ambos os lados uma integral de, por exemplo, de mesma ordem, por exemplo, ds ou dv', ok? Então, fazendo isso, o que eu posso fazer? Eu tenho esse lado da ideia do fluxo, então eu posso aplicar o teorema de Gauss, que diz o seguinte: calcular o fluxo naquela superfície obtém o mesmo resultado que eu calcular a divergência do campo elétrico no volume. Então, a minha divergência aqui do campo elétrico é uma função do ponto, ok? Que eu calculo a divergência em cada ponto e multiplico por meu dV. Então, nessa folha aqui, ó, pessoal, eu calculo a divergência em cada ponto aqui. Aqui eu tenho um campo elétrico aqui, por exemplo, multiplico por meu dV e somo em todo o volume. Então, substituindo a minha expressão 2 aqui do teorema de Gauss na expressão 1, que eu tinha substituído da carga interna aqui, eu vou ter o seguinte: eu vou ter a integral tripla da divergência do campo elétrico no volume é igual a 1 sobre epsilon zero da integral tripla da minha densidade volumétrica de cargas Levelinho. Eu posso passar esse termo aqui para fora e igual a zero, ok? Portanto, para ser igual a zero, eu preciso que os integrandos sejam igual a zero. Portanto, essa diferença tem que ser igual a zero. E, portanto, fica evidente a expressão diferencial da lei de Gauss, que é a divergência do campo elétrico é igual à densidade de cargas, volumétrica de cargas, dividido por epsilon zero. Galera, muito obrigado por terem visto o vídeo e fiquem atentos no canal. Em breve vou estar postando mais vídeos de diversas matérias, viu? Valeu!